Graça e paz, irmãs queridas. E nesses tempos que nós temos vivido, eu tenho pensado, muita coisa está diferente e sentimos falta de muitas coisas também. Mas de uma coisa a gente não pode reclamar. Nós temos tido oportunidade de aprender muito com os fatos, com o fato de estarmos tendo mais tempo sozinhos, sem compromissos, né? Porque nós não podemos, não devemos sair por muito tempo. Então, nós temos tido essa oportunidade de reflexão, temos tido muito material bom para a gente estudar, para a gente assistir, e Deus tem cuidado da gente. Por isso, nós vamos começar um novo momento de vídeo, né? O assunto será oração, e na verdade é um assunto muito importante e nada simples. É um assunto, na verdade, bastante complicado. E por que será que é complicado? Talvez nós não saibamos a amplitude desse assunto, a necessidade, a importância, e, portanto, se torna para a gente algo talvez difícil, talvez muitas vezes nós não entendamos, porque em alguns momentos a nossa oração parece que não passa do teto, não é verdade? E a palavra de Deus diz: orai sem cessar. E esse verbo orai, ele está no imperativo. E o imperativo é uma ordem ou um conselho. De qualquer maneira, se Deus estiver nos mandando fazer alguma coisa ou nos aconselhando a fazer alguma coisa, dá na mesma, não é verdade? Se nós tivermos um pouquinho de juízo, a gente vai obedecer. E eu queria, ter essa oportunidade de aprender muito nessas lições, nessas aulas que nós vamos ter aqui, nesses vídeos, e que Deus nos ensine juntas, né? Nós como sala Nova Jerusalém, e também outros irmãos que se ajuntarem a nós assistindo esses vídeos, e que nós possamos então nesse tempo aprender sobre oração. O versículo que a gente vai usar como base, ele é muito pequenininho, mas muito sério. E talvez a gente precise de algum tempo também para entender o que ele quer dizer. E o versículo está lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, que diz assim: orai sem cessar. Vamos orar pedindo para que Deus nos abençoe e nos ilumine, tá? Para que nós possamos entender o que Ele espera da gente e saber também o que nós podemos esperar de uma vida de oração. Pai querido, esteja conosco, Senhor, nesses dias que nós estaremos estudando sobre oração. Que a nossa mente, nosso coração possa estar aberto, Senhor, ao Teu Santo Espírito, para que Tu possa nos ensinar. Fala conosco, Senhor, nos ensina, nos molda e faz com que nós possamos desfrutar desta bênção, que é orar. Fica conosco, Senhor, nesse momento e em todos os momentos que nós estivermos estudando a Tua palavra e falando, Senhor, aquilo que Tu tens como Tua vontade santa para nós. Sabemos, Senhor, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, Senhor, ensina-nos
tua vontade. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Como eu já coloquei, né, eu acho realmente esse assunto, além de importante, acho complicado. Até brinquei com a Zeila que se eu tivesse que escolher o assunto, eu jamais escolheria esse assunto. Mas como eu consultei a Deus qual seria o assunto que a gente deveria continuar, sendo que a gente teve aquelas aulas tão maravilhosas sobre o Senhor sendo o nosso pastor, o nosso guia, né? Então, e Deus colocou no meu coração que seria a oração. Então, mesmo sendo difícil, nós vamos tratar desse assunto e Deus, na sua misericórdia, vai falar conosco. Até nos dicionários, a definição de oração, de orar, é bem limitada. No dicionário, eles reduzem, né, o significado da oração em poucas palavras e que não explica muito. E diz assim: oração é súplica religiosa, é reza, é prece, é rogo. É limitada essa definição, né, do dicionário. Tem palavras que a gente procura no dicionário e parece que ela tem uma amplitude. E a definição ali colocada parece que abre um leque, né, de possibilidades e de entendimento para a gente. Mas eu achei que a definição de oração aqui não acrescenta nada. Apenas repete algumas palavras que têm o mesmo significado e não define, né, que oração é uma reza, é uma prece, é um rogo, é uma súplica religiosa. E aí? Então eu peço que Deus nos ensine o que Ele tem para nos ensinar nesses vídeos. E que mais do que a gente tenha a oportunidade de orar, muitas vezes nós não entendemos o poder da oração. Muitas vezes nós não entendemos o porquê algumas orações não são respondidas imediatamente. Porque algumas orações são respondidas imediatamente. A gente não entende, não é verdade? E algumas respostas de orações nos satisfazem, algumas respostas de orações não era aquilo que a gente esperava, mas que a gente tenha a total certeza de que orar é o caminho. É o caminho para nos achegarmos mais à vontade santa, perfeita, agradável, a vontade que traz aquilo que realmente nós precisamos para estar diante de Deus, que é a vontade dele, do nosso Deus. Então, quando nós oramos, nós temos que ter essa consciência que a oração ela vai trazer para nós uma resposta sim. Sempre a oração será respondida. Agora, quanto ao tempo, quanto será essa resposta positiva, negativa, né? Negativa no sentido da gente receber um não de Deus, não é isso. E a Bíblia também nos lembra que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Então, muitas vezes a gente não sabe nem o que pedir ou como pedir. Mas durante
esses tempos que nós estaremos fazendo esses vídeos com o tema oração, Deus há de nos ajudar a abrir um pouco mais a nossa mente para entender melhor a oração e para que a gente busque na palavra de Deus o conhecimento daquilo que é oração, o porquê da oração, a importância da oração e tantas outras respostas que nós vamos buscar na palavra de Deus. A Zeila me arrumou um livro de Philip Yancey, e nesse livro eu achei interessante que o autor ele mais faz perguntas ao leitor do que na verdade responde, mas de alguma forma depois no rodapé do livro tem muitas passagens bíblicas. E para o bom leitor, ele vai entender que aquelas questões que são levantadas em cima são respondidas na palavra de Deus e ali estão as referências para que a gente tire as dúvidas, né? E quanto à definição, né, que eu falei, que eu achei a definição do dicionário falha, nós tentaremos definir, mas não com o dicionário, logicamente, mas com a palavra de Deus. Definir qual é a importância da oração, no seu sentido amplo, né? No seu sentido bíblico, nos exemplos que nós temos na palavra de Deus e nos testemunhos dos irmãos, né? Nós temos testemunhos maravilhosos de oração. E é na palavra de Deus que nós recebemos as respostas. E também no testemunho dos nossos irmãos, que fortalece também a nossa fé. Então, nós sabemos, né, com a nossa experiência já, que oração é pedido, mas também oração é resposta, então é gratidão. Na oração, nós somos consolados, então oração também é consolo. E também, muitas vezes, nós precisamos desabafar. E não há quem possa nos ouvir com mais atenção, com mais amor e com mais misericórdia do que o nosso Deus. Então, oração também é consolo e desabafo, né? Muitas vezes a gente está sufocado e precisa com quem falar. Mas muitas vezes nós não temos com quem falar, a não ser em oração, falando com o nosso Deus. E a oração também é confissão, porque muitas vezes, ao terminar de fazer alguma coisa, de dizer alguma coisa, nós já percebemos que não agradamos a Deus. E precisamos, então, em oração, pedir perdão e confessar os nossos pecados nas nossas ações, na nossa fala, no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser. Às vezes, nós precisamos confessar que a gente não tem sido aquilo que Deus espera que nós sejamos, né? E a oração, então, ela é mais do que uma confissão. Ela é uma súplica pelo perdão, né? Nós oramos muitas vezes pedindo a Deus que nos perdoe e que nos transforme. E se nós não temos feito isso, não temos pedido assim para Deus, nós estamos falhando em nossa oração. Porque muitas vezes a gente faz a lista, né, de coisas que a gente quer que Deus faça por nós. Mas nós muitas vezes não estamos prontos para reconhecer um erro e voltar atrás naquilo que somos para fazer aquilo que
Deus espera de nós. Mas a oração, de certa forma, também é um mistério. É um mistério porque ninguém sai igual depois de um momento de oração. Não é verdade? Depois que a gente entra na presença de Deus para orar, a gente não sai igual. Não é a mesma pessoa que começou. A gente termina já sentindo leve, sentindo bem, sentindo a diferença, né? Então a gente conclui que oração é comunhão com Deus. Se nós entendermos o versículo lá de Tessalonicenses, orai sem cessar, é estar sempre em comunhão com Deus, para a gente pecar menos, né? Lá no Salmo 119 guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E se nós estivermos sempre orando, vigiando, logicamente que nós cairemos menos em tentação e nosso pecado ficará mais estampado para que a gente perceba antes de cometer, né? Porque muitas vezes a gente só vê que a gente errou depois que já fez. Mas uma vida de oração também abre os nossos olhos para nós entendermos que muitas vezes nós precisamos estar em comunhão para que a gente não faça aquilo que desagrada a Deus. Tudo isso que nós estamos, né, só introduzindo, nós vamos, pela misericórdia de Deus, estudar durante esse tempo, né, que nós estivermos falando sobre a oração. E eu queria, nesse momento que nós já estamos iniciando, deixar algumas perguntas. E uma delas é: eu tenho orado o suficiente para que coisas aconteçam na minha vida? Eu tenho orado para que Deus mude quem eu sou naquilo que Ele quer que eu seja? Eu tenho certeza que a oração faz diferença na minha vida e na vida dos meus irmãos? Eu tenho certeza da eficácia da oração? A palavra de Deus diz: pedi e recebereis. Mas quando nós não recebemos, nós duvidamos. E tantos outros questionamentos. Às vezes a gente até pensa: puxa vida, por que Deus respondeu a oração de fulano e não respondeu a minha? Eu também orei pela mesma coisa. Tal pessoa respondeu, tal pessoa recebeu a resposta e eu não recebi. Se você não tem esses questionamentos, saiba que esses questionamentos são muito comuns. Mas que com certeza esses questionamentos são respondidos pela palavra de Deus. Eu estive olhando na chave bíblica e o número de versículos, de passagens que falam sobre oração é muito grande. E nós teremos essa oportunidade, né, de estudarmos, de tirar as nossas dúvidas, de aprendermos. E eu espero realmente que nós tenhamos esse desejo de aprender mais sobre a oração e, mais do que saber sobre a oração, que nós tenhamos desejo de orar por tudo, de orar sempre, de orar sem cessar,
de consultar o Senhor antes de tomar decisões. Muitas vezes a gente toma decisões erradas e depois a gente ora para Deus consertar. Tenho certeza que não é isso que Ele quer da gente. Então, que nós possamos, nessa oportunidade de estudo, a gente aprender e aprender muito sobre oração. Que nós possamos ter a certeza que se a palavra de Deus nos manda orar, e de uma maneira até incessante, né? Orar sem cessar. Então é sempre, em tudo, em todos os momentos, por todas as coisas, por tudo que formos fazer, orar, orar, orar. E é possível orar sem cessar? É mais uma das questões que a gente vai levantar. Então, que Deus possa nos incomodar, né, com essas questões, e vão pensando, se tiverem vontade, escrevam algumas coisas sobre oração, sobre as dúvidas. Se quiserem mandar lá no grupo do Zap alguns questionamentos para que a gente possa estudar junto, podem mandar. E aí eu vou estudando, procurando na palavra de Deus, e nós vamos conversando a respeito da oração. Eu ando sentindo bastante saudade do nosso grupo de oração às quartas-feiras, momentos tão preciosos que muitas vezes a gente saía de lá, né, aliviado, com respostas da oração da semana anterior. E Deus faz milagre através da oração. Quando nós realmente colocamos a nossa vida diante dele, Deus faz milagre através da oração. Então, que Deus nos abençoe. Vamos pensar, vamos mandar os nossos questionamentos lá no grupo e vamos falar muito sobre oração. Vamos estudar na palavra de Deus sobre oração e vamos orar.